Olá pessoal, aqui é a Cris Matsuoka, eu sou consteladora sistêmica, também faço um trabalho de curadoria de conhecimento, trabalho com o sagrado feminino e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um assunto, no mínimo, polêmico. Será que Nossa Senhora Aparecida é, na verdade, Maria Madalena? Bem, quando eu entrei em contato com esse conhecimento, também fiquei com a mesma cara que você fez aí do outro lado do vídeo. Sim, o que eu vou compartilhar aqui não tem nenhum embasamento científico, aí não foi comprovado se é verdade ou se não é verdade, mas são conhecimentos que são passados dentro de ordens iniciáticas, e se você quiser dar um Google e pesquisar um pouquinho mais profundamente, tem alguns textos aí que você acha pela internet. Inclusive tem também um documentário feito pela Discovery que fala um pouquinho do que eu vou compartilhar aqui, tá bom? Bem, vamos lá com a primeira polêmica. Maria Madalena era, na verdade, esposa de Jesus, tá? Como assim Maria Madalena era esposa de Jesus? Bem, muitas pessoas associam a imagem de Maria Madalena com a prostituta, né? Que foi lá aquela prostituta que chorou e pediu perdão para Jesus e Jesus foi lá e concedeu o perdão a ela. Mas não há nenhum relato que comprove que ela era de fato uma prostituta. Né? Existiam muitas Marias no Egito, né? E tem relatos de várias e várias Marias. Então, tem gente que fez associação, e para a Igreja Católica também foi uma coisa natural passar esse conhecimento adiante de que Maria Madalena era uma prostituta, porque na verdade eles não queriam humanizar a figura de Jesus. Eles queriam manter a figura de Jesus como uma pessoa santa, que não teve nenhum relacionamento afetivo durante a vida. Mas olha só que interessante. Se Jesus era judeu e aos 33 anos ele começou a falar o conhecimento em público, e isso só era possível se a pessoa que fosse falar em público fosse casada, faz sentido que Maria Madalena era a esposa de Jesus. Outra coisa, Maria Madalena é a mulher mais citada na Bíblia. Ela é citada durante 12 passagens, inclusive nas passagens mais importantes da história de Jesus, Maria Madalena estava ao lado dele. Inclusive, foi ela que foi a primeira pessoa a ver que Jesus tinha sido ressuscitado, né? Ela toma até um certo protagonismo ali na Paixão de Cristo, porque foi ela que foi até lá e viu que Jesus tinha ressuscitado. Bem, também dizem que Maria Madalena pertencia a uma tribo, a uma das 12 tribos de lá, né, dos tempos antigos de Israel, que era a tribo dos Benjamins. Se ela pertencia à tribo dos Benjamins, ela era uma alta sacerdotisa. Ela era uma mulher que ela tinha um patamar mais elevado do que a maioria das pessoas. Então ela já tinha acesso a um outro tipo de conhecimento, ela tinha acesso a um outro nível de conhecimento, não só por ela ser uma alta sacerdotisa, mas também tem estudos que dizem que ela era iniciada dentro desses estudos, né? E ela foi, sim, uma das pessoas que ficou ali do lado de Jesus e conseguiu ter acesso a todo o conhecimento que todos os apóstolos tiveram. Inclusive, se você for mais a fundo em outros textos, você encontra textos de Filipe dizendo que ela era a preferida, a apóstola preferida de Jesus. Fechando parênteses, né, dessa história toda de que Maria Madalena era esposa de Jesus, tem uma grande passagem na Bíblia que é relatada em vários textos, acho que aparece 4 vezes na Bíblia, que é aquela passagem que Maria Madalena lava os pés, faz a unção dos pés de Jesus e seca os pés dele com os próprios cabelos, né? Olha só que interessante. Se você voltar lá atrás, nos conhecimentos mais antigos do paganismo, em que haviam celebrações pagãs, existia um ritual entre um homem, um rei
e uma mulher, uma rainha, tinha que ter ali ser um alto sacerdote, uma alta sacerdotisa, que era muito parecido com essa coisa de você ir lá, lavar o pé e secar com os cabelos e tudo mais, né? Então dizem que através dessa passagem da Bíblia dá para você comprovar que Maria Madalena era sim esposa de Jesus. Também dizem que Maria Madalena teve 2 filhos com Jesus. E como ela era alta sacerdotisa e tinha assim direito ao trono, assim como Jesus, filho de Davi, também tinha direito ao trono, quando Jesus morreu, ela foge do Egito com medo de que ela fosse perseguida, ela, por ela ser essa pessoa que poderia tomar o trono, e os filhos que também poderiam, sim, ir lá e querer o trono, né, de Roma. E ela, com medo dessa perseguição pelos romanos, ela foge do Egito num barco, num barquinho sem leme, e ela é levada até o sul da França. Quando ela está chegando no sul da França, começa a chover, o barco começa a encher de água e ele vai afundar ali. E daí acontece um milagre, que a filha de Maria Madalena com Jesus, Sara, começa a andar sobre as águas. Os franceses que estavam lá na praia viram isso acontecer, tomaram isso como um milagre, salvaram Maria Madalena e os 2 filhos, e tinha mais alguém com ela, que eu não me lembro, agora eu não sei quem era exatamente a outra pessoa que estava com ela, e levam ela para o sul da França e começam a adorar Maria Madalena no culto à Madonna Negra. Isso mesmo, gente, Madonna Negra. Por quê? Maria Madalena não era clarinha assim que nem eu, não. Ela era mais escura, ela era a Madonna Negra. Porque pensa, ela veio do Egito. O Egito, o pessoal é mais escuro, não é clarinho como os europeus, né? E os europeus olharam para ela como iniciada, alta sacerdotisa e rainha com conhecimento que eles não tinham, ela começa a passar esses ensinamentos para os franceses e os franceses começam a cultuar a Madonna Negra. Tanto que até hoje existem muitas igrejas, muitas capelas no sul da França dedicado ao culto da Madonna Negra. E também esse culto é passado em algumas cavernas, né? Porque dizem que Maria Madalena acabou morrendo em uma dessas cavernas no sul da França. Sara, a filha de Jesus com Maria Madalena, por sua vez, também foi adorada e acabou se tornando Santa Sara Cali, a padroeira dos ciganos. E dizem também em alguns estudos que essa linhagem se perpetua até hoje, a linhagem de Santa Sara Cali. Bem, fechando esse parênteses enorme, vamos continuar aqui com a história. Aonde que entra Nossa Senhora Aparecida nessa história? Você deve estar me perguntando. Bem, vamos lá. Quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, até peguei aqui, ó, eu tenho uma imagem aqui. Quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida é encontrada aqui no Rio Paraíba, aqui no Brasil, ó, ela foi encontrada assim, não tinha o manto azul não, ela era assim. Né? Quando ela foi encontrada uma estátua de Madonna Negra, da Madonna Negra, que é muito parecida com as imagens cultuadas no sul da França. E como foi achado aqui, né, no Brasil, tudo indica que essa imagem veio do sul da França para cá. Então, se essa imagem era a imagem de Madonna Negra, que era Maria Madalena, então Nossa Senhora Aparecida é Maria Madalena. Agora, olha só que lindo se você olhar com um olhar sistêmico, um olhar de consteladora para essa história toda. O sistema tentou entrar em equilíbrio. Quando a Igreja Católica tira, né, o lugar, né, exclui do lugar que é dela de direito, Maria Madalena, de esposa, né, de Jesus, ela acaba vindo para o Brasil,
E acaba ganhando o nome de Nossa Senhora Aparecida quando ela é encontrada. Então ela é excluída da história e volta para a história com o nome de Nossa Senhora Aparecida. Isso é muito bonito, né? E daí ela ganha esse véu, né? Essa coroa e ocupa o lugar que é dela de direito, de rainha, de alta sacerdotisa. E você pode estar falando assim, nossa, que história maluca que essa menina tá contando, né? Da onde que ela tirou isso? E eu fiquei exatamente assim quando eu entrei em contato com essa história toda. Mas eu fiquei muito tocada com essa história e eu resolvi ir até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida com os meus pais. Eu fui lá faz menos de um mês e quando eu cheguei lá para ver a santa, quando eu entrei lá, o que estava escrito em cima da santa? A esposa. Eu até comprei, tô com uma medalhinha aqui dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá escrito em cima aqui, ó, a esposa. Essa medalhinha eu comprei, eu trouxe de Aparecida aqui da última vez que eu fui lá. Tá? Se vocês tiverem dificuldade de ver aqui pela minha medalhinha, deem um Google e procurem a imagem de Nossa Senhora Aparecida lá no santuário. Em cima da imagem, assim, tá escrito a esposa. Quando eu vi isso, eu quase tive um treco. Minhas pernas começaram a tremer e daí eu comecei a olhar com outros olhos para essa história maluca que eu acabei de contar aqui para vocês. Mas de fato, a energia do santuário, a energia da padroeira do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida, é muito, muito poderosa, muito forte. Quem ainda não teve a possibilidade de ir até o santuário de Nossa Senhora Aparecida, eu deixo o meu convite aqui. Eu acho muito importante vocês irem pelo menos uma vez na vida até esse santuário e vocês podem ver com seus próprios olhos que a estátua que está lá no lugar de destaque dentro do santuário, em cima está escrito a esposa. Polêmicas à parte dessa história toda, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Me deixem o que vocês acham sobre isso nos comentários e vamos conversar, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!